Audiodescrição dos personagens e locais deste documentário. Rose e Pierre estão dando seu depoimento em um fundo preto, com uma luz amarela por trás deles. Rose está com óculos escuros e com bordas verdes, segura sua bengala guia. Sua camiseta também é verde e na frente tem um desenho de um boneco animado seu. Ela tem pele escura e usa um boné do Flamengo preto e a logo sendo verde. Pierre é um homem com barba feita, usa camisa esportiva verde claro e um boné preto. Quando não está tendo depoimento, as cenas são em uma pista de corrida com uma quadra de fundo, um parque para crianças e muros brancos com linhas azuis ao redor. É possível ver o céu e algumas árvores ao redor. Rose e Pierre aquecendo levantando os joelhos. Quando eu infartei, o médico virou para mim e falou assim: olha, você falou para mim que pratica esporte, né? Eu falei: sim. Você sabe que você não vai poder mais correr, né? Rose e Pierre correndo. Perdi a visão num estresse muito grande dentro do meu trabalho. Os dois olhando para a câmera. A pessoa me criticava: pô, cara, você corre bem, se você correr sozinho, você vai pegar pódio pra você vai pegar troféu. Mas eu falei: cara, mas o que dá mais prazer é ver ela conquistando. Os dois se aquecendo. Eu prefiro a visão que eu tenho hoje. Rose charmosa. Eu me chamo Rosilene Silva de Souza, tenho 54 anos, quase chegando a 55. Sou conhecida como Rose Charmosa e eu sou essa mulher que perdeu a visão agora aos 50 anos. Hoje eu sou considerada uma pessoa com baixa visão, não enxergo nitidamente, enxergo os vultos, não sei definir como a pessoa está vestida, a não ser se ela se apresentar e fazer a autodescrição para mim, que às vezes as pessoas esquecem. E eu sou essa mulher aí que perdeu a visão, mas não desistiu de lutar, não desistiu da vida e deu continuidade. Hoje eu estou aí nos meus esportes, faço o que eu gosto, incentivo pessoas a estar ali se cuidando, conhecendo um novo mundo, tendo mais liberdade para a gente poder ser feliz. Rose alongando a panturrilha com Pierre. Meu nome. Primeira vez que alguém pergunta. Eu tenho duas amigas, que é a Selminha e a Elisa. E a gente, assim, vivia junto, correndo. E eu sou muito estilosa para se arrumar. Gosto muito. Estou combinando minhas coisas e gosto de charme. Não sei dançar muito bem não, mas eu amo charme. Aí elas falaram assim para mim assim: nossa, você é muito estilosa, você é muito charmosa. E a gente combinamos uma vez de fazer um grupinho nosso, só de nós duas, nós três, de fazer um grupinho chamado Charmosinhas. Então dali para cá eu peguei esse Charmosinha e fiz a Rose Charmosa. Rose e Pierre segurando uma bandeira escrito Rose Charmosa, atleta com deficiência visual. Perdi a visão num estresse muito grande dentro do meu trabalho. Vieram umas 3 pessoas em cima de mim, né, baralhando em cima de mim, uma discussão muito forte. Eu desmaiei, fiquei acho que praticamente quase 50 minutos desacordada, mesmo com os bombeiros tentando me acordar. E quando eu voltei, a pressão ela foi lá em cima. Quando eu tentei acordar, as minhas duas vistas estavam duas parecendo uma bolha de sangue. A pressão nas vistas foi ao longe. A minha vista esquerda foi a 36 e a direita foi a 25. Só que até aí mandaram eu procurar um hospital, né? Mas até então, ali naquele momento, ninguém falou nada que seria perca de visão ou que eu estaria tendo algum problema da visão. Só mandaram eu procurar por conta do desmaio. E ao chegar no hospital, eles descobriram que a pressão das minhas vistas estava muito alta. Mandaram eu procurar um oftalmologista, mas não é esses que a gente faz exame para estar ali fazendo um óculos nem nada não. Tinha que ser um bem especializado. E me indicaram o Benjamin Constant, onde eu fiz o tratamento, que continuo fazendo tratamento na realidade. E eles tinham... Eu não sei falar o nome da coisa agora, porque... Como é que eu vou te explicar? Porque eu esqueci a receita, eu não sei falar. Que é uma palavra muito, muito complicada. Mas eu só sei que eu fiz todos os exames, tudo direitinho. E foi constatado que realmente
a minha visão esquerda eu perdi assim no mesmo dia desse ocorrido. E a outra, eu estou fazendo tratamento para não perder o resquício que tem nela, entendeu? Por isso eu sou uma pessoa considerada baixa visão. E a gente que perde a visão, a gente nunca considera, eu pelo menos eu, Rose, eu não considero que eu perdi. Por incrível que pareça, eu falo que eu ganhei uma nova visão. Porque eu consigo enxergar muito mais da forma que eu me encontro hoje do que com a minha própria visão que eu tinha há anos atrás, quando eu vim a esse mundo. Eu me encontrei. Foi difícil eu aceitar? No começo foi muito difícil. Porque eu fiquei assim uns 6 meses que eu já corria. Eu gostava de fazer as coisas. Então, quando eu me peguei sem poder ter pessoas ao meu lado para estar ali me guiando, me chamando para correr, eu me senti muito sozinha. Eu me senti sozinha nesse momento. Até um belo dia, quando foi caminhando por uns 6 meses, mais ou menos, que eu estava quase entrando na depressão, na realidade eu até entrei. Eu botei meu joelho no chão e comecei a conversar com Deus e falei assim, eu não sou essa. Eu não sou essa. Se essa foi a decisão do Senhor para mim estar nessa forma que eu estou hoje, é porque o Senhor sabe de todas as coisas, menos isso. Então, eu acho assim, quando o Senhor dá algo para um ser humano, é porque o Senhor sabe que ele é capaz de se superar. Então, eu quero cada vez realmente me superar. Eu espero que o Senhor me dê força para me ter resiliência, dar continuidade à minha vida, e assim está indo. Foi dali que eu voltei, mas eu só voltei mesmo quando eu aceitei definitivamente essa forma que ele registrou para mim. Aí vai ter muita pessoa, mas você não pensa um dia operar, fazer, acontecer, voltar? Não, que quando eu fiz esse diagnóstico, a primeira coisa que falou que eu não ia enxergar de volta, porque o glaucoma ele não opera. Agora está operando, mas há 4 anos atrás, a resposta que eu tive é que não opera. Faria um tratamento com colírios, como eu faço até hoje, e se dependesse da forma que for tratando e eles verem que está dando resultado, quem sabe pensar na possibilidade de operar, mas eu não quero mais. Não quero. Eu já me aceitei. Eu prefiro a visão que eu tenho hoje. Eu sou muito mais feliz com a visão que eu tenho hoje. Eu tenho memórias fotográficas. Como eu perdi agora, eu não esqueço tudo o que eu fazia lá atrás, o que eu aprendi lá atrás. Eu mesmo faço as minhas comidas. Eu mesmo lavo as minhas roupas. Eu faço tudo. Não que eu não preciso de ajuda, preciso. Em alguns momentos eu preciso. Mas eu faço tudo. Porque se a gente ficar, como é que se fala, se limitando a tudo, eu vou estar sempre dependente das pessoas, entendeu? A única coisa que falta para mim é aprender um pouco a sair sozinha. Geralmente eu estou com pessoas, eu dependo muito de pessoas para mim em alguns lugares. Eu não consigo ir sozinha. Por que tu não consegue? Um monte de gente vai sozinha. Eu ainda não consegui ter essa coragem. Eu acho que é a coragem ainda que está me faltando, entendeu? Eu tomar aquela atitude, não, hoje eu vou fazer. Eu até tentei e fui sozinha no Leblon, mas eu chorei muito para me chegar no Leblon. Chorei porque é muito confuso. É você entrar no metrô, é você sair do metrô, tentar entender para que lado que você vai, porque nem todo mundo tem empatia, tá? Às vezes você sai do metrô, passa milhares de pessoas perto de você, mas não pergunta se você precisa de ajuda ou se você precisa ir para algum lugar. É muito difícil. Não estou dizendo que não tem. Alguns até aparecem, mas nem sempre. Ontem mesmo eu fui na casa da minha mãe. Para mim ir para a casa da minha mãe, eu preciso atravessar 4 ruas, que passa vários carros, vários ônibus. Às vezes eu fico parado na esquina mais de 20, 30 minutos.
Tem pessoas que passam por ali, passa. Aí sabe o que eu faço? Volto para casa. Vira as costas e volto para casa. Eu falo, mais uma vez eu não consegui ir até lá. Rose e Pierre correndo. Corrida. Uma mulher forte, resiliente, que hoje ela deve estar na casa, não tenho muita certeza, mas deve estar na casa dos seus 70 ou quase chegando aos 70 anos. Então era muito mais nova. Eu comecei a correr em 2017. Foi através da Marinette. Eu fui num... Como é que se dá? Sesc Senite. Estava tendo um projeto de circuito, né? Para treinos. E eu fui lá. Eu ainda não tinha perdido minha visão ainda, tá, gente? E eu comecei a correr e tal. Aí ela um belo dia virou para mim, me chamou no canto. Falou assim, sabe o que eu vejo em você? Potencial. Aí eu falei, potencial em mim de quê? Ela falou assim, eu vejo você uma grande corredora. Se eu te convidar um dia para você, numa corrida comigo, você vai? Nem que seja de pipoca. Aí o que é pipoca? Aí eu vim descobrir que os pipocas são aquelas pessoas que correm no meio da corrida porque ama correr e às vezes não tem condições de estar comprando as suas inscrições, né? Aí fui eu com ela. Corremos no meio de uma mata. Eu falei, vou conseguir fazer isso não? Ela, vamos. Aí viemos pra cá, foi aqui pra dentro de Caxias. Não esqueço disso até hoje. Pior que eu fiz bem, você acredita? Eu corri 5 quilômetros na época. Como eu estava começando, eu fiz em 42. Esse meu primeiro dia. Aí ela me desejou, me homenageou, me deu os parabéns e tal. Depois ela me levou para uma outra corrida. Aí eu já corri com o Sesc Senite. Viemos correr. Com ela eu fiz em 42, com o Sesc Senite eu fiz em 45. Correndo na Praça Mauá. A minha primeira corrida mesmo, oficial, foi na Mulher Maravilha. Corri 5 quilômetros. Nesse mesmo tempo que eu fiz na Praça Mauá, em 45. Então dali para lá, eu comecei a gostar de correr. Aí quando eu vim perder minha visão, eu já estava correndo lá atrás, aí pronto. É isso que eu quero para minha vida e é isso que eu vou continuar. Não é porque eu perdi a visão, não vou correr mais. Eu vou continuar fazendo tudo que eu já fazia. E assim estou aí até hoje. Corrida é minha vida. Corrida me dá liberdade, sabe? Me deixa mais livre. Aí eu sei lá, quando eu tô dentro de casa, eu amo minha casa, amo tudo. Mas assim, eu tô na corrida, é uma outra vibe. É uma outra emoção, de estar ali, encontrar os amigos, de fazer novas amizades, sabe? De reencontrar. É muito bom. Então a corrida para mim é vida. Ter também saúde, né? Porque é muito bom. Porque tem muita gente que hoje em dia também está dentro de casa, né? Tem muitas pessoas com deficiências, né? E muita família às vezes não sabe que se você tirar pelo menos a pessoa, né, de casa, nem que seja para caminhar, a pessoa é cadeirante, leva para passear, leva para estar no mundo desse com a gente. É muito bom, você está dando uma chance dele viver mais, da pessoa ser mais livre, de ser feliz. Eu acho que pessoas com deficiência, ela não é para estar dentro de casa. Que as pessoas com deficiência é igual a todo mundo. A gente só tem as nossas limitações. Rose e Pierre correndo. Correr junto com todo mundo a gente corre, menos na largada. A largada, mas eu acho certo também. A largada, os PCDs, eles sempre saem 5 minutos antes da largada oficial. Tipo, a largada é 7h30, se a largada é 6h30, a gente sempre sai 6h25, 7h25, entendeu? Então a gente tem aquela vantagem de sair ali na frente. O que eu acho errado, que se numa corrida tem largada para PCD,
Eu acho que todos os PCDs eles têm que estar lá na frente para largar. Claro que tem aqueles que não chegam sempre no horário, porque às vezes tem um atraso, né? Tem aquelas coisas que acontecem pelo meio do caminho, entendeu? Mas eu acho que se todos que estiverem ali puder sair junto com a gente, ali na frente, como é para ser, eu acho muito bacana, entendeu? Eu acho que tem mais impacto, sabe? E até mesmo para a gente. Eu acho que da mesma forma que a gente traz visibilidade para eles, porque eu penso dessa forma, que a gente acaba levando visibilidade para qualquer um evento desse de corrida, entendeu? Como a gente também tem a nossa visibilidade, a gente também ganha. Que a gente quer ser visto, a gente quer ser respeitado, entendeu? Então eu penso dessa forma. Em uma visão de trás, Rose e Pierre. Eu sou uma mulher que eu sou hipertensa, mas assim, quando eu infartei, o médico virou para mim e falou assim, olha, você falou para mim que pratica esporte, né? Eu falei, sim. Você sabe que você não vai poder mais correr, né? Pronto, meu mundo acabou. Falei, como assim? Não vai? Falei, tá bom. Fui para casa frustrada, decepcionada. Procurei outro médico. Expliquei tudo de novo. Olha, aconteceu isso comigo. O médico virou para mim que eu não posso correr. Eu queria saber de você se realmente eu não posso correr. Ele falou, não. Ao contrário dele, eu vou falar para você que você precisa correr. Desde o momento que você se respeite. Quando você estiver no meio de uma corrida, você se sentir com o coração acelerado ou estar muito agitado, o que você faz? Você diminui. Se você vê que não vai dar mais para você ir, você não insista. Acabou. Você não tá querendo dizer que você desistiu de uma prova, não. Você está dando valor para a sua vida naquele momento ali, para a sua saúde. Eu falei, então tá. Fiz minha primeira prova do 21, fui lá no médico e falei para ele. Doutor Luiz, eu fiz uma prova de 21 km, o senhor vai brigar comigo? Ele, não. Você foi bem? Falei, fui. Você se sentiu bem? Senti. Sentiu mais alguma coisa? Não, só senti felicidade mesmo. Ele, então você está preparada para tudo. E daí eu tô aí até hoje. Pierre alongando, girando o quadril. Meu nome é Pierre, eu tenho 36 anos, sou noivo, sou pai de um menino de 10 anos e sou estudante de educação física e cristão. Antes eu sempre gostei de jogar futebol, aí de 2017 para cá que eu comecei nessa questão de corrida, comecei a me apaixonar pela corrida de rua. Os dois correndo. Então, eu tive um problema muito sério em 2016 para 2017 de depressão, questão de término de relacionamento, a qual me deixou muito, muito mal mesmo, questão de abandono. Eu vim perder minha avó e a questão de concurso que eu não conseguia de jeito nenhum entrar. Uma prova que eu fiz, que eu passei raspando, eu quase entrei e não conseguia. Então aquilo me levou um ápice mesmo, a ponto de eu chegar com 52 quilos, que eu fiquei muito mal mesmo, sendo que eu não acreditava que eu estaria. E muita gente falava, é bobeira, você vai passar, não levava a sério. Então foi a partir disso que eu conheci a corrida. Um amigo meu, chamado Leocádio Amari, me convidou para uns treinos que tinha, tal de CPR Evento, tinha uns treinos no Rio. Aí me convidou para fazer esse treino. Aí eu comecei a ir, acabei pegando gosto. Aí meu irmão do nada veio falar, pô, vou pagar uma corrida para você e vou te dar um Dennis. Aí ele me doou. Peguei e fui, sem pretensão nenhuma. Chega lá, acabei me apaixonando pela corrida. Foi aí que eu comecei a correr, mas mesmo assim eu ainda estava meio desanimado. Foi quando me convidaram para fazer parte dessa equipe, a qual eu conheci a Rose Charmosa, que é o Atletas Guias. E ali eu me encontrei. Ali eu percebi que tem gente piores do que eu e eu poderia sair daquela situação como eu me encontrava, da depressão. Dali eu entendi que, pô, eu passo por aquilo, mas tem gente que também passa e tem gente que precisando da minha ajuda. Então disso eu tirei me ajudar para ajudar essa pessoa. Foi como eu comecei a questão de correr, guiar as pessoas, aonde que eu conheci a Rose Charmosa, que eu foquei mais em sempre guiar ela, em treinos, em corridas, a qual o primeiro 21 dela eu estava junto, e vários outros treinos. Foi que eu comecei. PR foi o quê? Nos Atleta Guia? Foi nesse projeto chamado Atleta Guia, na qual eu já fiz parte, porém hoje em dia eu não faço parte, tá? Mas tem muitas coisas boas ali dentro, tem
os atletas, entendeu? Aprendi muita coisa com os atletas ali dentro. E quando eu conheci o PR, a gente se conectamos. Hoje em dia eu falo que o PR é meu filho. Eu chamo ele de filho, ele me chama de mãe. E dali para cá a gente não desgrudamos mais. Então, a maioria das corridas eu sempre estava com ele, entendeu? Eu tenho pessoas assim que eu falo que no meio desse meu processo da perda da visão, as pessoas que mais estavam comigo no começo, que é para as pessoas não pensar que eu não falo delas, mas assim, eu falo no começo desse meu processo, eu tive muita ajuda do PR, eu tive muita ajuda do Ianan, né? E tive muita ajuda do Ney Mesquita. Então, nesse começo desse meu processo, eu tive muita ajuda deles. Foram ali, sabe? Hoje em dia tem aqueles que não estão hoje comigo, mas estão lá ajudando outros, entendeu? Mas ele continuou. O Ianan, que é mais conhecido como Índio, está aí junto comigo. E agora sim, depois de uns tempos para cá, eu tenho essas novas parcerias, que é a Cris Reis, que está ali comigo, é a Júlia, é a Raquel. Alguns guias vão, alguns guias vêm. Então esses que estão vindo, que estão ali me abraçando, me acolhendo, sabe, eu faço deles meus milhões. Sempre falo isso para eles. Se eu estiver em casa, alguém me ligar e falar assim, Rose, está em casa? Eu falo, tô. Quer fazer um treinozinho hoje? Eu agora. Então, por isso eu sempre falo para essas pessoas que eles são os meus milhões. Porque desde o momento que me tira de dentro de casa, daquela zona de conforto, e me levando para o que eu gosto, cara, eu me sentia um inválido. Só que eu não conseguia sair eu falo que é uma caixinha, daquela caixinha eu não conseguia desbloquear. Eu pensava que eu estava à margem. As pessoas tudo me via como pior, como ruim, fracassado, que eu não ia conseguir nada. E a questão do relacionamento também, por ter sido dispensado. Então eu pensei que eu não era bom. Então eu ficava nesse canto, não queria conversar com ninguém, eu guardava muito para mim. Chorava sozinho, sentia mal sozinho, não queria estudar, não queria mais nada. Tanto que na época eu larguei uma faculdade de serviço social, a qual também estava já me fazendo mal. Não conseguia treinar, não conseguia fazer nada. Dali eu botei o joelho no chão, chega uma certa hora e falei, cara, eu não acredito que seja isso. Eu pedi a Deus, não é possível, tem que me dar uma luz. Eu preciso sair dessa situação que eu não me aceito. Fui fazer terapia, psicólogo. A psicóloga queria me passar para psiquiatria para me tomar medicamento. Eu recusei, falei que eu não queria, e ela insistiu, eu falei que não. Aí ela falou, então tá, vamos continuar no processo do tratamento aqui comigo. A qual me ajudou muito, eu sei que me ajudou, e dali eu tive força de vontade também de mudar minha vida. Eu falei, tem que ter um estalo, eu tenho que arrumar algo para mim fazer, para sair disso, para esquecer, para dar a volta por cima. Foi como eu conheci a corrida através do Leocádio, da Mari e do meu irmão, que me apresentou a corrida. A própria Mari e o Utsi começou a cara, vamos botar esse corre aqui, as pessoas querem correr, porque talvez no meu bairro, só eu que corria. As pessoas até falavam, tu é doido, fica correndo que nem um maluco aqui pela rua. Eu falei, não, eu que me liberto. Às vezes, como eu tava mal, eu ficava correndo. Às vezes eu ia de pipoca. Pipoca é aquela questão que você não tem dinheiro para inscrição, mas você vai lá pela vibe e também participar, sem ter feito a inscrição, mas você tá no meio dos pessoal correndo. A gente chama de correr pipoca. Fui muitos. Aí ele falou, cara, por que todo mundo não corre aqui? Eu falei, pô, com medo. Eu tinha medo do novo. Eu falei, pô, ninguém vai aceitar isso, aquilo. Aí foi passando o tempo, ele, cara, vamos correr, quero correr contigo. Aí ele corria comigo, meu amigo Utsi. Aí corri, ele falou, pô, monta um corre aqui que vai dar bom. Eu falei, não, vamos ver isso. Foi como eu tomei a coragem, junto com ele e outros amigos, de montar o Corre Bananal, para ajudar pessoas, porque eu sei que através disso, se a corrida me salvou, eu sei que tem muitas pessoas, talvez no oculto, que não tem a coragem de demonstrar que está na depressão, ou então às vezes nem sabe que está, e outros problemas, e aquilo ali eu sei que ia ajudar pessoas, ia ser uma válvula de escape para as pessoas. Um corre, a qual a gente inventamos o Corre Bananal, para que a toda sexta-feira para as pessoas dar um escape, entende? Para ele se libertar e estar junto com a gente, conhecendo pessoas. E poder se libertar através disso. Eu tive muito feedback de pessoas que veio me agradecer, obrigado por esse projeto, não tem noção de como me ajudou, como virou a chavinha na minha mente, como eu consegui sair do sedentarismo,
talvez da doença que eu achava que eu não ia conseguir escapar, sair, que não tinha jeito, a corrida me fez mostrar que a vida tem valor. Pessoas na depressão também que eu nem sabia que tinha, que tu olhava assim, não tinha como tu ver me agradecer, a mim e os amigos, falando que através da corrida, através desse incentivo, desse evento, as pessoas começam a ver que eu tenho um valor, eu consigo, eu tenho amigos, tem pessoas boas. Eu não preciso fechar no mundo, que tem pessoas que estavam na mesma situação que eu e conseguiu superar, então eu também consigo. Eu estou já buscando por aqui na Baixada pessoas, eu até falo, quem tiver, pode chamar, que aqui eu guio e eu vou ensinar outras pessoas a guiar. A intenção é essa, é incluir mesmo essas pessoas, tantas pessoas com problemas psicológicos, com depressão, como pessoas PCDs também. No início, muitas pessoas falam assim, para que você guia? Porque se você correr sozinho, você vai ganhar tua premiação, você vai ganhar teu pódio, e com a guia, você guiando uma pessoa, quem vai ganhar é ela. Você não ganha nada. Eu falei, não, mas eu ganho. Porque nessa questão de tu estar guiando a pessoa, me dá prazer, me dá satisfação em estar ajudando o próximo. Então eu sei, eu já senti isso, como eu ganho um pódio sozinho e como eu ganho um pódio. Então eu guio uma pessoa, a satisfação é melhor estar guiando, estar servindo. Porque eu sei que eu já estive lá no outro lado, mal, e eu sei que eu precisei de ajuda e algumas pessoas me ajudaram e as outras, algumas criticaram, falaram, é bobeira. Então eu sei que é primordial essa questão de ajudar o próximo. Tanto que é corrida e caminhada. Porque tem muitas pessoas que falam assim, pô, eu queria correr, mas se eu correr contigo eu não vou aguentar. Eu falei, não, pô, eu vou no teu ritmo. A ideia é você começar. A ideia é você estar se movimentando. Por isso que a gente bota corrida e caminhada. Para quem não, com alguma limitação de saúde, ou então não ter ainda o preparo para correr, pode caminhar. Ela se sentir incluída. Tanto que hoje eu e esse amigo fizemos um funcional, que é dia de terça e quinta, um funcional do Mararau, que é para pessoas de poder estar se movimentando, estar se exercitando, a qual tem pessoas que nunca achou que podia fazer. E hoje a gente está mostrando que pode. Pode sim, ela está inclusa, porque a caminhada e a corrida é a mesma coisa. Esses meus guias, eles que são a minha visão, entendeu? Porém, a Rose, se você virar para mim agora e falar assim, Rose, eu queria te guiar um dia, eu vou falar para você na mesma hora, só se for agora. Mas eu não sei, eu falo, eu te ensino. Porque a maioria das pessoas que estão vindo para mim são pessoas que eu mesmo estou ensinando ali na hora. Em alguns lugares, como nesse projeto, eu aprendi algumas coisas, o resto a gente que vai fazendo, entendeu? A gente que vai se adaptando. Porque por mais que a gente entra dentro de um projeto que eles ensinam, eu acho que quem acaba ensinando muito mais somos nós. Porque é nós que vai se adaptando a eles e é eles que vão se adaptando a gente. A única coisa que eles vão fazer por nós é se tiver um meio-fio, um buraco, uma poça com muita água, porque na realidade são eles que passam por isso, não a gente. Por isso a gente é sempre colocado sempre do lado direito e eles sempre do esquerdo. Ainda mais numa corrida. Né, por muitas pessoas não vêm dar aqueles troncão na gente, né? E para eles serem a nossa barreira, que eles são praticamente os nossos escudos. E eu ensino isso praticamente para todas as pessoas que vão correr comigo. Para tu ter noção, eu fui para uma corrida tem uns 2 meses mais ou menos, e a menina que ia correr comigo, ela não pôde chegar a tempo. Porque Uber nenhum estava parando onde ela mora para ela poder chegar a tempo. Eu fui lá no locutor do evento, perguntei se eu podia pedir um favor, e ele falou que podia. Eu perguntei ali se ali naquele evento teria alguém que quisesse me guiar, poderia me guiar, porque houve um imprevisto com a minha guia. Na mesma hora apareceu. E a pessoa nunca me guiou. E por incrível que pareça, eu fui adaptando tanto o meu corre com dela, porque o negócio é você ir na mesma sintonia. Se você for na mesma sintonia, a sua passada com a do seu guia, ela vai sincronizar. Entendeu? Então tem como a gente fazer um corre muito bonito, alegre. Quem corre comigo se diverte. Não é não, PR? Se diverte muito. Porque, além de eu ir correndo, eu vou conversando. A única coisa que eu sinto falta, às vezes, nos guias, é a autodescrição, porque isso é muito importante.
a autodescrição no meio de uma corrida. Por que eu falo isso? Porque eles estão vendo tudo ao nosso redor, tudo à nossa frente. Eles poderiam estar falando assim, olha, a gente agora está passando na altura tal, do lado esquerdo tem isso, tem aquilo, na nossa frente tem tantas pessoas, sabe? Do lado nosso esquerdo está passando não sei o quê. A gente sente falta dessas autodescrição. Aí você vai falar assim, mas para que tudo isso? É importante. Porque é uma coisa que vai ficar gravada aqui na nossa mente. Porque praticamente a gente quase sempre as corridas no aterro. Tem pessoas que ela perde a visão, mas elas ganham outros sentidos e ficam muito mais aguçados. Tem gente que se correr num lugar, tem uma árvore, ela sabe até o cheiro de que planta que tá ali, de que fruta. E a gente está passando, já sei em que altura eu tô, tá perto daquela árvore e tal, entendeu? E quando a gente está numa corrida, se o guia falar assim, a gente está, onde tem isso, isso, isso e isso. Mas por quê? Porque em algum momento o guia fez aquela autodescrição daquele percurso. Os dois correndo enquanto a câmera se afasta. Então, para mim é muito prazeroso. Eu nem falo que é um peso, mas é uma responsabilidade porque tu sabe que você está sendo os olhos de outra pessoa, que você tem um compromisso de estar com aquela pessoa, porque aquilo ali é o ápice daquela pessoa. Aquilo ali, que nem a Rose já comentou, ela quer sair de casa, ela agora ama a casa dela, mas ela quer sair, ela precisa viver aquilo, porque é algo que dá prazer a ela. Então a gente sabe que a gente é os olhos dela, a gente tem que estar junto com ela e respeitar também ela, porque tem muita gente, já tive muitos, infelizmente, alguns guias que não era preparado, que não quer guiar porque a pessoa é lento, eu não quero caminhar, eu quero correr. Então não serve. A gente tem que entender que o guia, ele está ali para a pessoa. Eu não estou correndo por mim, eu estou correndo por ela. Então se ela quiser caminhar, ela vai caminhar. Se ela quiser parar, ela vai parar. Se ela quiser respirar, beber água, ela vai fazer, porque a gente está ali para ela, a gente é a visão deles, dos atletas PCD. E muitas das vezes a gente está na rua correndo, a gente já usa uma camisa meio que para chamar atenção, com os dizeres atrás, para mostrar mesmo que a gente ali é a pessoa, o guia e a pessoa com deficiente. Mas muitas pessoas, talvez ignorantes, que não entendem, reclamam. Vocês estão na frente, está lento, está devagar, está atrapalhando. Mas eles não entendem que aquela pessoa ali talvez tenha as limitações dela. Assim como eles também têm a velocidade. E eles acabam esbarrando, empurrando. Então a gente tem que estar sempre balizando, orientando, gritando, dá licença que é PCD, para eles entender. Às vezes que a guia, as pessoas entendem mal, falam, é casal, isso e aquilo. Mas não é casal, aquilo ali é uma forma, usa a corrente que é a guia, com a mão, é a forma de fazer a mesma coordenação, a mesma passada, para que a gente consiga alcançar os objetivos. Tem tudo uma dinâmica no coisa. E muitas pessoas às vezes não entendem. Pensa que a gente está devagar por bobeira, mas não, é porque tem uma pessoa que tem limitação. Se eu não me falha a memória, eu vou estar com 4 meia maratona. 4 esse ano. 4, que eu me lembre. Ano passado eu fiz 7. Esse ano eu acho que por enquanto eu tô com 4. Que aí eu tenho a Maratona do Rio, que não é maratona, é meia maratona. Entendeu? Que maratona foi ano passado. Eu me tornei maratonista. Caraca, foi muito emocionante. Cara, eu nem sabia não sabia se eu chorava, se eu ria. Isso tudo no final, né? Mas para me fazer essa maratona foi um processo também. Porque para você fazer uma maratona, você tem que estar com bastante treinos. Fazer volume, fazer essas coisas. E nem sempre eu consigo guia para treinar, como até hoje. Então, eu consegui arrumar Júlia, Yara, Isa, Ianã, Raquel, se eu não me engano, 6 pessoas para treinar comigo. Treinei faltando, se eu não me engano, 1 mêsinho para maratona. Quase perto da maratona. E eu fiz 4 treinos específicos. Eu fiz um treino de 15 km, não, de 18 km, fiz um de 25,
fiz um de 34 km e o último treino eu fiz de 36 km. Esses foram meus treinos específicos com as pessoas que se prontificaram a me ajudar para essa maratona. E o mais legal disso tudo, eu, Rose Charmosa, eu sempre gosto de dar valor para as pessoas que disponibilizam um pouquinho do tempo deles para estar ali comigo num treino. E eu estou sempre fazendo o quê? Retribuindo com eles da seguinte forma. A pessoa que me ajuda a treinar durante a semana, eu tenho uma corrida de 5 ou 10 km, eu estou sempre chamando essa pessoa para fazer a corrida comigo. E na maratona não foi diferente, não pôde todas, mas 2 delas iriam fazer a maratona também, solo, né? Uma ia estrear, a outra já é uma senhora de 70 e poucos anos, que também me ajudou nesse treino. E eu acabei levando Cris Reis, Ianã e Isa Mundão. Essas 3 pessoas foram as que me ajudaram no processo da minha corrida até o final. Que foram ali me ajudando, sabe, me incentivando. E o mais legal no meio disso tudo é quando você passa, né? É você escutar pessoas que você nunca nem parou para conversar, gritando o seu nome e te incentivando, porque aconteceu isso comigo. Era muita gente. Olha ela lá! Olha a Charmosa! Vai lá! É isso! Você é muito forte! Quase que eu falei, mas eu falei. Mas é isso aí. E eu fui até o final. Como para minha primeira, eu, assim, na minha opinião, eu achei que fui muito bem. Porque eu fiz um cálculo de eu fazer em 5h30. Eu só não queria fazer em 6 horas, que é o tempo que termina a maratona, né? Mas graças a Deus, consegui fazer com 5h09. A minha primeira maratona. Então, para mim, foi assim, foi muito gratificante. Foi muita emoção. Ainda por cima, peguei o troféu de 2º lugar. Ela se tornou uma maratonista agora no ano passado. Para se tornar maratonista, é necessário um treinamento de rodagem, que a gente fala, de volume. Até para a pessoa conseguir no dia, ele bater 42 km. Então ali a gente trabalha mental. Nessa 42 não consegui com ela, mas eu já fui uns 3,21 km com ela. Então a gente tem que trabalhar também essa questão de mental, conversar. Muitas das vezes ela, por ser ansiosa, os atletas ficam, vou desistir. Você tem que saber trabalhar, conversar. Não vai desistir não, falta pouco. Diminui a passada, respira, calma, alivia, vamos começar de novo. Tem que ter tudo respeitar. Infelizmente tem certas pessoas que não respeitam esse processo. Da pessoa, cada um tem uma forma de lidar. A pessoa talvez não está aguentando, chega no KMX, está meio que ofegante. A pessoa quer cada vez exigir mais, não respeita o corpo do próximo. Então, comigo tem essa questão. A gente, vamos respirar. Calma, respira, fundo, volta. Vamos continuar. Até para a pessoa não quebrar. Quebrar é não parar, não se machucar. E também conseguir alcançar o objetivo. Porque a meta da pessoa está ali é chegar no final. Que é satisfatório a pessoa chegar lá. Ninguém quer quebrar no... Se tiver que quebrar, amém, vai quebrar. Mas a ideia, e com isso a gente vai trabalhando emocional. Vai conversando, falta tantos km, falta pouco, vamos manter essa frequência aqui, só para ir trabalhar a mente, ir conversando, brincando, que a pessoa acaba esquecendo indo. Tudo tem uma preparação. Que questão na alimentação, tem que ser uma alimentação, tipo assim, pós a corrida, uma pós-maratona, pós 21, qualquer prova. Tem a questão da alimentação, antes você tem que comer bastante carboidrato, se dormir bem, é primordial para qualquer tipo de exercício, você descansar, dormir bem, e estar sempre treinando também. Porque muitas pessoas acham que é só chegar no dia e correr. Não, vem uma preparação antes, uns treinamentos. A gente fala que a corrida ali era só o final, porque a coisa mesmo é tudo lá de atrás, da questão de treinamento, questão de alongamento, fortalecimento. Então, a conversa também, você explicar qual é o objetivo da pessoa. Hoje eu quero pódio, hoje eu quero correr num pace, o pace é a velocidade por km. Hoje eu quero correr no pace X, quero correr devagar, só quero curtir. A gente tem que conversar com a pessoa para entender qual é o objetivo dela naquele dia, para ser tudo saudável e prazeroso para ambos. O pace ele é a velocidade por quilômetro.
Tipo assim, em 1 quilômetro você faz em quantos minutos? Aí você torna o pace. Eu faço 1 quilômetro em 3 minutos e coisa. Aí o pace é 3,20. É o número de... a minutagem, a hora por km. 1 km eu fiz em 4 minutos. Então o pace é 4,20. Assim, cada pessoa tem seu próprio. E geralmente os guias, sempre ele tá um pace abaixo. Quanto mais o pace baixa, mais rápido. Então os guias têm que respeitar o do atleta. Se o meu pace é 4,20 e o pace da atleta é 5, eu tenho que ir no pace dela. Eu não posso botar a minha velocidade, até porque a corrida é dela, é ela que me puxa. Eu sou o guia, sou os olhos dela, mas a corrida é dela. Eu tô ali para orientar. Tem a questão tudo na largada, a passada, a mão. Por isso que essas guias servem para isso, para balançar. E a gente vai, puxa pro lado. A gente já tem a dinâmica um com o outro já de treinamento, sabe? Quando eu toco para cá, para virar para direita. Eu empurro para lá e para esquerda. Quando eu puxo para trás é para travar um pouquinho. Já tem tudo junto o braço é para fazer uma curva muito fechada. Já tem a sincronia já. Mas assim, uma coisa que eu queria muito mesmo é a humanidade olhasse um pouco mais para as pessoas com deficiência. Sabe? Que tem muitas corridas aí que a gente às vezes sente falta de muita coisa. Muita. Que eu penso assim, a gente já ganha as nossas cortesias, né? Que eu acho que pela lei eles têm uns porcento, eu não sei como que fala direito, mas eles têm por lei para dar tantos de cortesias ao perceber para eles estarem naquele evento. E eu acho assim, se você tem como dar na sua corrida, no seu evento, você bota a corrida para ter PCD, tem que ter toda a acessibilidade para aquela corrida, ainda mais naquele dia. Porque naquela corrida não tem só pessoas cegas, mas tem cadeirante, tem pessoas que têm poucas mobilidade e andam de muleta. E já pensou você chegar no meio de um percurso que tem uma curva e não tem uma rampa para um cadeirante passar? Para ele poder descer? Ou eu mesmo descer? Então, em alguns momentos, eles pecam, né? Como uma corrida agora que a gente teve e aconteceu isso. A gente vê pessoas tendo que segurar a cadeira da cadeirante para poder descer. E a minha guia ter que parar e falar, Rose, a gente vai passar pelo meio-fio agora, então não corre. Vamos só passar por ele, entendeu? Ali deveria ter uma rampa. Então são coisas assim que a gente sente falta e, assim, queria que eles, assim, colocasse em todos os eventos mesmo, mas em todos mesmo. Lutasse, que a gente luta muito, para ter todas as categorias PCD, para ter premiação para todas as categorias. Tem em algumas, eu tô falando assim, para todas mesmo. Tipo, deficiente visual, porque o deficiente visual ele tem o monocular, ele tem o baixa visão e o visão total, perda de visão total. A mesma coisa é um cadeirante. Tem o cadeirante que ele mesmo guia a cadeira dele, como tem o cadeirante que ele é levado pelo guia, entendeu? Então eu queria, assim, que tivesse premiação para todo esse tipo de pessoas com deficiência, porque eu penso assim, todos querem ser felizes, todos querem ter o esporte na sua vida. Eu acho que todos nós temos que ter os nossos méritos também. A gente não quer ser só um deficiente de pessoas que bate no nosso ombrinho, que abraça a gente para falar, vocês são guerreiros. Eu acho que independente de deficiência, todos nós, pessoas, seres humanos, somos guerreiros. Porque todos os dias a gente acorda, a gente enfrenta todo dia algo na nossa vida. Não é só nós que é deficiente, que somos guerreiros, que temos que enfrentar qualquer coisa. São todos. A humanidade todas são guerreiras. Porque todos têm que lutar por algum objetivo, por alguma coisa na vida. Entendeu?
É muito legal a gente estar num evento e falar assim, show, um monte de deficiente aí, trazendo visibilidade para nós. Tu acha que a gente não pensa isso? Mas e o reconhecimento? Tem assim, corridas que não tem, que não valoriza a gente? Tem algumas. Não estou aqui para citar nomes, mas assim, acho que eles deveriam olhar mais pela gente. Algumas já estão, graças a Deus, aí, né, premiando alguns PCDs, e eu acho muito legal, sabe? Eu acho que é um incentivo. Eu acho que desde o momento que você premia um PCD, você está incentivando ele, sabe, a ter mais amor ao esporte, a ele fazer o que ele gosta, a ele se sentir mais gente do que a gente já se sente, entendeu? Da gente saber que ali é o nosso lugar também. Eu acho acho não, porque você falar acho, é como se você não tivesse certeza. E a minha certeza é que todos nós, pessoas com deficiência, elas têm que estar onde elas quiserem, ir aonde elas quiserem, fazer o que elas quiserem, porque a gente somos igual a todo mundo, sem ter diferença nenhuma. Corre Baranal, a gente é 0800, é toda sexta-feira, nosso corre. E a gente fica comunicando no Instagram, ó, hoje tem Corre Baranal, convida todos, corrida e caminhada, que é para todos, todo mundo sai junto, chega junto. A ideia é esse mesmo, de cada vez trazer mais pessoas, e graças a Deus está aqui na Baixada, em Caxias, está cada vez mais crescendo. E a gente já começamos já até fazendo fusão com outras equipes que existem, fazendo várias, tipo assim, um corridão das equipes. Que nem eu falei que vai ter agora sábado a questão do Dia das Mães. Com a ideia é botar as mães para se movimentar, caminhar e arrecadar alimento, para estar doando para a igreja, para as instituições que a gente faz. A nossa ideia é sempre isso, é estar incluindo pessoas, para estar em movimento cada vez mais junto com as pessoas. Porque a união, tu estando junto com as pessoas, a depressão passa longe. Pô, para mim é muito prazeroso. Foi o que eu te falei. Muitas pessoas me criticavam, pô, cara, você corre bem, se você correr sozinho, você vai pegar pódio para você vai pegar troféu. Mas eu falei, cara, mas o que dá mais prazer é ver ela conquistando, é ver os atletas conquistando, porque então eu vou mais do que eu sinto. Se eu sinto mais prazer em ver ela ganhando, em guiar, eu me sinto útil, porque antes eu me sentia inútil, como eu tive aquele problema. Hoje eu vejo que não, eu sou útil, e eu vejo também que eles me ensinam muito na questão de superação. Eu olho para eles e falo, pô, cara, eu não tenho que reclamar de nada, eu tenho que agradecer a Deus pelo que eu tenho e por onde que eu tô, porque tem pessoas ainda que deveria estar talvez reclamando e não tá. Quem sou eu para reclamar? Então eu vejo cada vez mais grata a Deus e é grata a eles, principalmente a Rosamar, por sempre estar me convidando a estar guiando ela e me dando a oportunidade de fazer parte dessa história dela. Eu vejo o Pierre lá de trás e falo assim, cara, não desiste, que vai mudar, vale a pena tentar. A vida ainda tem jeito, não desiste. É a mesma coisa quando eu falo para as pessoas, eu uso muito uma frase bíblica, né? Que a palavra diz em Salmo 56:3 que eis que estou contigo todos os dias. É que Deus está conosco todos os dias, independente da religião, mas Deus está conosco. E que a gente não possa desistir. Eu uso uma palavra, a questão de corrida dos treinamentos que eu dou, só a exaustão com repetição leva à perfeição. Quer dizer o quê? Você tem que manter. Você mantendo, você não desistindo e mantendo, que é a exaustão com repetição, você vai chegar no teu objetivo. De alguma forma vai te alcançar o que é para você. Então, para você não desistir. O que eu falo pro Pierre de lá, eu falo, cara, não desiste. Tu vai conseguir e tu vai ajudar pessoas. Porque, querendo ou não, todos nós somos influenciados por alguém e tem alguém que está nos olhando. Então, a gente tem que sempre manter firme para que essa pessoa não desista. Tem muita gente que está precisando na nossa progressão para eles progredir. Então, se a gente parar, a gente vai fazer muitas pessoas parar. Então, a gente é útil sim, que ninguém vem no mundo à toa. Eu vejo até aquela questão que é biológico, né? Milhões de espermatozoides que é gerado lá na corrida e foi eu que nasci, pô. Então, já sou um vencedor desde ali. De milhões e milhões, só um fecundou que foi eu. Então, já nasci mais que vencedor. Então, é isso que eu trago para todo mundo. Não desista. E continue com o seu processo. Independente do que está passando hoje, é só uma fase. Deus vai fazer e você é mais que vencedor já. Um sonho de, no futuro, assim que eu me formar, trabalhar com pessoas assim. Trabalhar com alta performance, mas incluir pessoas, aquelas pessoas que mesmo que é um desafio, que acha que não pode, eu vou mostrar para eles que pode.
A minha ideia é convencer a pessoa, até porque a própria ciência diz que exercício físico hoje, quem faz com frequência, ele diminui 80%, 80 e poucos por cento, que é coisa de qualquer doença. Tanto emocional, tanto câncer, que é uma doença. A doença hoje é câncer e depressão. Se tu fizer exercício físico, tu vai combater quase 80% de todas as doenças que tem. Então a minha ideia é essa, assim como eu fui salvo lá atrás por pessoas, eu quero, na minha área, salvar pessoas, botar a pessoa a incluir e mostrar para eles que sim, tudo é possível. Olha, eu já contei quase um pouco todo da minha vida, mas faltou só uma coisa. E vai ser através desse que eu vou dar o recado. Muitos não sabem, alguns sabem, mas eu sou ex-moradora de rua, né? Vivi quase durante 1 ano na rua. E hoje eu tô aí. Então eu já tive ex-moradora de rua, já infartei 3 vezes. Hoje eu tenho a perda da minha visão e nem por isso eu desisti da vida. Eu acho que o recado maior é você não desistir. Não desistir, independente de qual seja a sua situação, sabe? De qual seja a sua limitação. É só não desistir. E eu costumo sempre dizer, porque eu aprendi uma frase, e essa frase ela ficou pra mim. Eu sempre falo, quem não sai do sofá não tem história para contar. Então saia do sofá e venha contar a sua história. Seja ela qual for, mas conte a sua história. Seja numa corrida, seja na sua vida, seja na sua casa, mas conte a sua história. Dá continuidade a ela e não desista. Os dois conversando, os dois olhando para a câmera. Pierre abraça Rose, a câmera foca no sorriso dela. Os dois caminham e passam pela câmera. Agora ficam de costas, podendo ler atrás da camisa deles. Corre bananal e atleta com deficiência. Então, e aproveitando também, para dizer também que eu e minha filha, né, idealizamos um projeto que se chama Doe Passos, que significa Passos que Transformam, na qual a gente pede doação de pessoas que tenha tênis com boas condições, né? Que dê para pessoas usar também. E para que eu venha fazer sorteio dentro do projeto no qual eu faço parte, que é o Correndo por Eles. Claro que eu não quero fazer só dentro do projeto, eu quero fazer também para pessoas necessitadas, que estão precisando de um tênis e não tem um tênis para correr, entendeu? E se tiver pessoas que puder me ajudar dentro desse projeto, eu fico grata e feliz.